assim, tem pessoas que têm testemunhado que têm tido experiências sobrenaturais com o poder de Deus quando leem o livro. Não é? Experiência recebe uma impartição. Eu creio nisso, não é? Tá em Atos 19, 11, 12, quando fala que os lenços e trapos de Paulo curavam enfermos e expulsavam demônios. E a gente tem visto isso acontecer. A pessoa recebe uma ativação do céu ao ler o livro, não é? E o Segredos da Transferência de Unção foi um livro que foi uma direção de Deus, até porque, assim, tem pouca literatura brasileira, né, no Brasil sobre o tema. E eu queria trazer algo que também pudesse trazer um crivo dentro da luz da palavra e que tirasse o misticismo disso. Então, a ideia foi sempre explicar de uma forma didática, bíblica, para que os irmãos pudessem entender. Então, por exemplo, a palavra transferência de unção, até hoje ela não é aceita por muitos, não é? O nome não é muito bom, se você for parar para pensar, o nome, mas é que pegou na moda, né? Virou moda. Porque o norte-americano chama de impartation e nós adotamos como transferência de unção. Mas o que eu explico para os irmãos? Eu falo, quem crê aqui que quando você recebe uma imposição de mãos de um homem ou de uma mulher cheio de Deus, que Deus pode fazer algo, que você pode receber algo do Espírito Santo através dessa imposição de mãos. Você crê nisso? Todo mundo levanta a mão e crê. Então, irmãos, isso aí a gente chama de transferência de unção. Ponto. Não é? Que seria o quê? Uma ativação, não é? Deus ele libera algo que pode estar. E aí eu falo assim, até o apóstolo Geraldo Denardi, que é o meu pai na fé, ele fala uma impartição e uma transferência de unção, ele traz uma ativação, ele traz uma diferença entre ativar e uma impartição, né? Que ele fala assim, eu ativo algo que já está no espírito da pessoa. Quando eu imponho as mãos, então pode ser que quando eu vou impor as mãos sobre você, tem algo que Deus já entregou no teu espírito. E quando eu imponho as mãos, algo destrava do teu espírito para a alma, para o mundo material. Ou pode vir algo do meu espírito sobre o teu espírito. Então, há uma ativação. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus, ele tirou de Moisés, não é? Moisés, o que foi liberado do espírito de Moisés? Espírito de sabedoria sobre os líderes que foram selecionados para aliviar o peso da obra de Deus, da liderança dele. Então Deus levantou outros líderes, mas tirou o espírito de sabedoria de Moisés. Então foi uma transferência de unção, né? Algo foi ativado. Então a gente entende que tem algo que está no teu espírito que é destravado e tem algo que vem do meu espírito. Então, por exemplo, a gente ora por pessoas que somem os metais ou emagrecem. Tem visto muita gente emagrecer também, por oração. E aí a pessoa pede uma impartição e ela começa a orar e começa a ver os mesmos sinais. Então, e também tem o caso, por exemplo, eu não tenho visão aberta. Né? Minha visão não é aberta, assim, de ver o holograma. Eu até queria, até peço para Deus, porque eu quero tudo que é do céu, né? Tudo que é do céu eu quero. Mas, por exemplo, eu já orei por pessoas que já estavam no ministério, né? no propósito ministerial dela, o profético. E aí, quando eu oro, destrava os canais espirituais e ela começa a ver. Então isso acontece também. Então algo que eu não tinha, mas destravou porque já estava no espírito dela. Mas Deus sempre usa o ungido de Deus para essa manifestação. Eu creio também que Deus pode liberar diretamente, né? Que Deus pode liberar o poder, o revestimento de poder, numa busca incessante por ele. Então tem as duas formas. É que tem até bom esse ponto para falar que tem alguns acham que não. Diretamente com Deus não pode receber. Só recebe por impartição, só por transferência. Você acha que é possível receber diretamente por Deus? Com certeza. Com certeza. Diretamente por Deus. E Deus também pode usar um canal dele, um vasinho de honra, mas também com seus defeitos e qualidades, que Deus pode usar até assim. Você pode receber uma impartição num livro. Você pode receber uma impartição num áudio, não é? É ampliado. E aí eu falo disso nos livros, por isso que é o segredo da transferência de unção, para ajudar a ampliar. Por exemplo, vamos lá.
Vamos ver. Porque tem gente que acha que tem que ter imposição de mãos e ponto. Não. Não mesmo. Por exemplo, Benihim foi ativado, basta ler o livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim, e ele fala que a Kathryn Kuhlman em nenhum momento impôs as mãos sobre ele. Em nenhum momento. Ele estava numa atmosfera ali e de repente ele sentiu a presença do Espírito Santo em alto nível, como um cobertor e tudo mais. Deus usou ela, sim, mas foi naquela atmosfera de glória que algo ativou na vida dele para sempre. E foi quase que um cajado, né? Porque tem gente que reconhece a unção de Kathryn Kuhlman em Benihim. Né? Eu creio que hoje ele não está usando ela no alto nível que foi quando ele começou, por causa que até algumas questões da alma, mas que ele recebeu. Tem até um exemplo de uma senhora, acho que era da Polônia, tem até no livro. E essa senhora, a Kathryn Kuhlman tinha uma rádio. E ela pregava na rádio. E essa senhora sempre escutava sem entender o que ela estava falando. E o filho dela, depois que essa senhora morreu, foi testemunhar para Kathryn Kuhlman que a mãe dele escutava todos os dias a rádio dela sem entender uma palavra. Mas ela testemunhava que toda vez que ela escutava, ela sentia o poder de Deus fluir no corpo dela. É uma impartição. Ninguém sabia, mas Deus usou um canal e a fome dela atraiu. Olha que coisa interessante. Agora vamos falar de Diretamente por Deus. Exemplo também da história dos avivalistas. Charles Finney foi um grande homem de Deus, um grande avivalista que operou no poder de Deus, não é? Deus operava muito através desse vaso. O que ele fala? Do primeiro encontro dele, eu falo desse no livro também. Charles Finney, ele saiu da floresta buscando a Deus, sentou na casa dele, na frente da lareira, e de repente ele é invadido por uma glória muito forte e que começa a passar pelo corpo dele. E aí ele chama que a forma, conforme ele sentiu o poder fluindo no corpo dele, ele chamou de amor líquido. Não é? E a partir dali, Charles Finney começou a ver coisas extraordinárias acontecer. Ele chegou a parar um trem de tanta gente. Foi um avivamento dentro do trem, porque quando souberam que era Charles Finney, o povo começou a ser batizado no Espírito Santo, começou a receber poder. Ele parou uma fábrica um dia, normal de fábrica, porque conforme ele foi andando até o gerente, as pessoas iam caindo no poder e se quebrantando. Então, assim, o que é o Espírito Santo, a unção que emanava dele. E Charles Finney recebeu de alguém? Não. Foi diretamente um revestimento de poder do alto do próprio Senhor. Então eu creio, e eu também, eu posso testemunhar que eu sei diferenciar quando eu recebi que Deus usou um vaso para liberar algo através dessa pessoa e também algo na minha busca direta com Deus que destravou outras maravilhas. Tenho vários exemplos de anjos que eu recebi, de Deus que libera conforme os jejuns que eu já fiz, a busca incessante, o rompimento que ocorre nisso, não é? Pastor, o ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presa no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.